dinheiro que nós investimos, né? Então, esse é o valor, ele está 13% a mais do que esse valor atualizado pelo IPCA. Então, assim, com relação ao valor do imóvel, nós estamos ganhando aí nesse período. E o retorno do investimento? Hoje, até hoje, né, e até o vencimento do contrato que a CEMIG está cumprindo rigorosamente, que é outubro de 2020, o retorno do investimento está em linha com aquilo que foi o plano de negócio, né? Então, se está cumprindo o contrato, o valor do imóvel está acima do valor que a gente investiu, então, estamos recebendo aluguel, então, até hoje, o investimento está em linha com o plano de negócio. O pagamento do aluguel é devido até outubro de 2020, e depois, a CEMIG vai sair, né? Como é que nós vamos fazer? Então, nós já estamos estudando, né? A CEMIG saindo, a gente tem que procurar locador para colocar lá no prédio. Essa é a realidade, né? Então, não tem jeito, essa é a realidade de procurar locador. Mas o que o imóvel tem diferencial? O edifício é um edifício moderno, com padrão de construção certificada, né? É um prédio diferenciado aqui em Belo Horizonte, né? Então, assim, isso é localização privilegiada. Nós não temos um prédio desse porte, com essas características em Belo Horizonte, nessa localização, né? Edifício de lajes corporativa nesse padrão são poucos disponíveis no mercado de BH. Pelos estudos que a gente está fazendo, com as pessoas que a gente está conversando, né, hoje já não tem prédio de laje corporativa aqui em Belo Horizonte. O que tem, né, ele não tem esses vários diferenciais que o Aureliano tem, né, localização, e o Aureliano está pronto. Quem quiser, a hora que a CEMIG sair, o outro entra. O outro prédio que tem, ele está no piso, está por fazer, não tem ABITS, não tem AVCB. E a localização é muito pior. Então, nós temos um diferencial aí, né? Não temos ainda nenhuma proposta, mas já estamos recebendo. Algumas, já temos conversa, né? Então, assim, o proposta firme, isso vai demorar, para você locar um prédio daquilo ali, não é uma coisa de um dia para a noite. E outro ponto, sabemos se vai locar vai ser um monousuário igual a CEMIG, ou vai ser vários usuários. Não sabemos ainda. Isso aí vai depender da proposta. Pode ser que a gente vai ter alugar 2 andares para uma empresa, 3 andares para outra, ou então vai chegar uma empresa monousuário e falar, não, quero o prédio inteiro. Essas respostas nós não temos. Okay? O outro ponto aqui, que mesmo considerando a possibilidade de desocupação, vacância do imóvel por um tempo, por um determinado período, e redução no valor da locação, ainda assim a expectativa de retorno do ativo fica acima da meta atuarial do plano. Estou falando o seguinte aqui, porque são 3 pontas que mede o fluxo de caixa desse investimento do imóvel, né? Um é o tempo que ele vai ficar vacante, a vacância do prédio, né? O outro é o valor do aluguel. Por quanto que esse aluguel que a gente vai ter? A gente vai ter o mesmo aluguel que a CEMIG paga, o mercado está pior, vai ser menor, como é que vai ser? E o outro é quanto que esse imóvel vale, né? Ele valorizou, desvalorizou? Então, essas são as 3 partes que a gente tem que colocar ao longo do tempo para saber se a gente vai ter o retorno sobre o investimento. Mas pelas contas que a gente faz, né, a gente tem, mesmo o imóvel ficando vacante por determinado período, né, e mesmo que a gente tenha alguma redução no aluguel, lógico que a gente não está trabalhando para isso, né, mas se ficar um tempo muito vacante, a gente tem que pensar na questão da redução do aluguel. Mesmo assim, a rentabilidade, para o investimento ser menor do que a rentabilidade atuarial mínima do plano, né, aí ele tem que ficar vacante por um período muito longo. Tá? Então, assim, é ruim ficar com o prédio desocupado,
como é que vai ser isso? Mas, por enquanto, não é essa situação, que tem que ficar claro, por enquanto, não é uma situação que está trazendo prejuízo para os participantes. Pode ser que daqui 3 anos, 2 anos, a realidade seja outra, não achamos ninguém para ir para lá, né? Mas hoje é uma realidade que não traz prejuízo para o participante. E para 2019, né? 2019, aí nós temos alguns cenários aí que estão colocados, isso impacta diretamente aí nos investimentos. Primeiro cenário externo, que é a guerra comercial Estados Unidos e China, que ninguém sabe onde vai parar isso, né? Ritmo de crescimento mundial lento, o Banco Central americano e a dinâmica dos juros, né, do Fed, e a definição da saída do Reino Unido da União Europeia, né, que isso aí está parado por enquanto, mas é um assunto que volta aí ainda esse ano. Cenário interno, consenso, tem que ter a reforma da Previdência, né, isso é consenso do mercado. E esse consenso do mercado, e o que está sendo falado é o seguinte, a reforma da Previdência é para não continuar cavando buraco, mas ela não resolve o crescimento do país, não. Para o país voltar a crescer, além da reforma da Previdência, a gente precisa de outras reformas, de outros gatilhos, né? E nós estamos vendo como é que está a situação aí, né? O crescimento do PIB aí já sofreu 2 reduções, né? Ritmo lento retomado do crescimento com consequente queda no desemprego, e cenário prolongado de patamares de juros baixos, podendo ainda haver até mais cortes, né? Isso aí também não é um consenso, tem alguns economistas que já acham que vai ter mais corte, outros falam que já chegou no limite, mas esse é o ambiente que nós estamos vivendo, e esse que nós vemos aqui, que tanto no cenário externo, quanto no cenário interno, o ambiente é de quê? De incerteza. Ambiente de incerteza traz volatilidade. Volatilidade, tivemos em janeiro, 10% de aumento de bolsa. Agora, esse mês, nós já estamos perdendo 5%. Então, é isso, né? Então, é um ano que realmente está muito incerto. E, para isso, o que a gente precisa? Quais são os desafios nossos aí, né? Então, desde um dos primeiros trabalhos que eu peguei quando eu cheguei lá, foi a gente precisa, já que o nosso problema não é passado, nosso problema é futuro, a gente tem que modernizar, então a gente está estudando, já com uma consultoria contratada, para modernizar o nosso modelo de investimento, para procurar rentabilidade, maximizar a rentabilidade e reduzir custo, né? Focar em governança e gestão de risco. Se para a gente entregar a rentabilidade mínima dos planos agora, né, no futuro vai ser cada vez mais difícil, a gente vai ter que tomar mais risco, né? A gente vai ter que procurar tomar mais risco. Para a gente tomar mais risco, isso aqui, ó, é fundamental. É o risco controlado, que a gente precisa ter um foco muito importante aqui. Prospectar investimento alternativo para superar as metas autoriais, né? Para a gente buscar novos investimentos alternativos, o que a gente precisa? A gente precisa qualificar as equipes, né, para reduzir a exposição a risco, né? A gente vai ter que especializar em algumas coisas que talvez hoje a gente não é tão bom. Então, tudo é um ponto, é um desafio para a gente. Implementação do plano instituído, né? Na questão da gestão do investimento do plano instituído, a gente vai ter que desenhar esse modelo, como é que vai ser essa gestão, né? Então, é um desafio para a gente para o ano. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então, por isso que o desafio está aí colocado, né? E a gente precisa focar. E para finalizar agora, em nome da diretoria, né, gostaria de agradecer todos os beneficiários aí dos planos, né, os participantes beneficiários, as patrocinadoras do plano, que sem elas também a gente não existiria, né? Os membros dos órgãos de governança, conselho e comitês que estão aí, já levantaram aí, Vanderlei já prestou uma homenagem para eles. E, em especial, a todos os empregados da Forluz pela dedicação e esforço diário na busca de resultados melhores e duradouros, que só a gente não conseguiria isso nunca, né? Gostaria que eles levantassem uma salva de palmas para os empregados da Forluz.
Bom, eu convido o Gilberto, Tiago e Vanderlei, estarão aqui para responder as perguntas de vocês. A gente vai por ordem de manifestação, ok? Vou deixar com vocês esse microfone aqui. Vocês vão passar. Tá bom. Bom, estamos à disposição de vocês aí. O microfone aqui é só sinalizar que a gente... já tenho aqui com o Arcângelo. Tem outro aí? Presta aquele, peraí. Aqui, ó. Boa tarde aí. Acho que minhas perguntas são para o Emílio, sabe? Estou preocupado com a questão do investimento mesmo, e acho que aí a diretoria devia repensar aí a questão dos empréstimos, né, que entendo hoje que é um dos melhores, se não for o melhor investimento da Forluz, né. E aí eu vejo algumas barreiras, né, o Gilberto falou aí da questão do simultâneo, né, acho que precisa voltar urgente, né. Mas também tem uma preocupação que eu vejo lá, por que os aposentados por cotas, a Forluz empresta menos dinheiro para eles, empresta metade para quem é de cotas do que é de vitalício, né? Por que tem essa preocupação de emprestar dinheiro para o de cotas tem que ser menos que o vitalício, né? Eu estou pensando aí na questão dos investimentos. E aí também, não sei se a legislação permite aumentar o dinheiro que é destinado a empréstimo, né? Já que, nesse momento agora, a rentabilidade dele também assim é muito boa, sabe? Deixar mais um apelo aí, não sei se é bem uma pergunta não, né, nessas questões. Outra questão é a seguinte: sempre que a Forluz publicava os rendimentos, ela colocava notas explicativas. Em março e abril ela não colocou. Ela fez isso sempre que ela divulga o rendimento dos perfis, né? Ela publica as notas, né? E eu percebi que para março e abril não foram feitos isso. Sabe? Foi colocado, eu acho que talvez mudou no site. Está lá no site. Eu não achei, não. Outra questão é o seguinte, acho que é para o Gilberto, só a última, aí terminando. Eu gostaria de ser treinado pela Forluz, como eu, acho que imagino que outros participantes também gostariam de ser treinado, né? Acho que a Forluz podia divulgar isso, como é que a gente se inscreve, se candidata, né? Para ser treinado aí, para dominar mais os assuntos aí sobre Forluz. Tá. Vamos começar aí pelo aumentar o valor dos empréstimos, né? Hoje, dos 22, 23 mil participantes que nós temos, apenas metade disso, 12 mil, 11 mil participantes, eles têm empréstimo na Forluz. Então, quer dizer, nós temos aí 11 mil participantes que preferem, por conta própria, eles não tomarem empréstimo. Desses 11 mil participantes que têm empréstimo na Forluz, metade disso estão tomados no limite. Se eles quisessem pegar mais empréstimo, eles poderiam, né? Então, crédito para poder dar mais empréstimo, tem, né? Apenas 5 mil dos 22 mil participantes, eles estão tomados no limite, né? E isso aí poderia contribuir. Tem a questão também, que nós estamos trabalhando também, é a questão da virada do sistema, né? Que a gente vai trabalhar para tentar facilitar o acesso das pessoas de forma de tecnologia, pelo celular, para fazer empréstimos de forma mais rápida, um empréstimo simultâneo. Isso é uma questão que nós vamos desenvolver, só que primeiro nós vamos ter que trabalhar essa mudança aí do sistema do ARP. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer para o futuro. Nós temos grupos de trabalho lá de empréstimo que estão discutindo esses assuntos, né, levando essas demandas aí para a Forluz, nós sabemos das demandas dos empregados, e elas estão lá no grupo de trabalho. Com relação às cotas, né, por que as cotas têm um valor, ano passado, aí o Vanderlei ele pode até falar melhor, que ele estava lá,
teve a alteração no regulamento de empréstimo, né? E dentre as questões que foram colocadas, o cotas, a gente tem que ver o seguinte, o que está acontecendo? O cotas tem muita gente que está fazendo um resgate de um valor muito alto no início e pegando o limite de contribuição. O limite de 1% de contribuição, benefício, desculpa, de benefício. Então, o que acontece? Essa pessoa já sabe que, ao longo do tempo, esse valor ele vai reduzindo. Então, o risco começa a se tornar maior. Então, foi essa discussão que foi colocada para até, com base no valor do patrimônio do saldo de contas do participante, a gente está blindando a fundação desses riscos, né? A outra questão é da margem consignável, né, que já foi até colocada pelo Vanderlei, que é os 30% do rendimento líquido, rendimento bruto menos descontos legais. Se tem esse limite e a parcela fica acima, né, aí não tem como dar o crédito. Isso está no regulamento, foi uma questão para blindar o plano. Com a redução dos 180 meses por 120, então, como tinha participantes também que estavam tomados acima de 120 meses, até ele chegar no limite de 120 e ir baixando, leva um tempo, por isso que eles estão tomados no limite. Então, todos esses pontos, de uma forma geral, faz com que a gente não possa emprestar um valor aí maior de empréstimo para os participantes, né? Pensando no prazo do plano, no tempo pensando também que os planos eles já começam a ser muito mais pagadores de benefícios do que arrecadadores, então a gente já tem que mitigar esses riscos e levar esses riscos lá para o regulamento do empréstimo. Em relação aí à questão de treinamentos, Arcângelo, eu acho que a gente tem algumas alternativas aí. Uma delas é uma participação que a Forluz tem numa entidade que congrega as entidades fechadas de previdência complementar, que é a ABRAP. A ABRAP disponibiliza no seu portal o que a gente chama de trilhas de seguridade, não é isso, Thiago? E que basicamente é um conjunto de treinamentos, de módulos de treinamentos, nos fundamentos aí do tema previdenciário de forma gratuita. Então, é uma boa sugestão para aqueles que se interessam pelo assunto, e aí como os conceitos gerais da Previdência, e é uma entidade da Previdência fechada, né, é uma primeira sugestão. A segunda sugestão é acompanhar o próprio programa que o DRP faz de treinamento nas reuniões que faz, nas visitas que faz pelo Estado, e aqui em Belo Horizonte também, pelo interior e pela capital, que também é um programa de treinamento nas questões da Forluz, né? Os documentos principais da Fundação, e aí sim, depois de ter essa base formada, né, as regras específicas estão nos regulamentos, e a gente fica à disposição também para esclarecer alguma questão que não está compreendida, isso está acessível no nosso portal. Então, acho que são algumas alternativas. Não existe assim, um curso fornecido pela Forluz especificamente, né, para o seu beneficiário, mas há todo esse arcabouço aí que pode ser utilizado, e a Fundação está à disposição para também esclarecer algum ponto, alguma questão específica. Só complementando também, a Forluz ela tem um canal no YouTube, aí é mais sobre a Forluz, tá? Tem vários vídeos, eu acho que desde 2017 a Forluz ela vem divulgando esses vídeos sobre a parte de regulamento, sobre alguns conceitos previdenciários. Também é um produto interessante. Tá? Arcanjo, com relação ao empréstimo, só lembrar uma questão interessante aqui. O que levou à redução do prazo, e aí não foi só em relação ao cotista, não, mas em relação a tudo, foi justamente a indicação que o ALM trazia nesse sentido. A ALM é um sistema que a Forluz adota, onde ele faz o casamento de fluxo de ativo e passivo. Então, ele indicava a necessidade de que o tempo em que esse recurso sai, vai para o participante e volta, seria necessário, em média, 10 anos. Por isso que trouxe a 10 anos. Isso é a base. Com relação ao cotista, que o prazo teve que diminuir para 60, o que levou a isso, na realidade, é o seguinte: como nós temos, até 2013,
nós temos participantes em cotas que podem variar entre 0,2% e 2%, e depois disso nós temos entre 0,2% e 1% no benefício. Nós encontramos algumas situações de participantes que estão lá no teto do percentual, 2%, e que esses participantes, se você continuasse permitindo prazo maior que 60 meses, nós correríamos um risco de, num futuro bem próximo, dado o percentual que ele retira mensalmente, e a rentabilidade não cobra esse percentual, no futuro bem próximo a gente estava correndo o risco aí de não ter no contra-cheque dele condições de descontar os valores referentes à parcela de empréstimo. Daí a necessidade de reduzir a 60. E o número não é cabalístico também, não. Para fazer isso, tem um grupo de trabalho que discute as questões de empréstimo, e os técnicos trouxeram, então, fizeram diversos gráficos, diversos estudos que mostraram que 60 meses era um número razoável. Por isso que isso aconteceu. E, consequentemente, como você tem a lei que determina que você não pode consignar mais que 30% da remuneração ou do benefício, né, do cidadão, por conta disso, você não consegue aumentar o valor da parcela. Como você diminuiu o prazo, consequentemente, realmente, ele pega um volume menor de empréstimo. Concordo plenamente com você com relação à carteira de empréstimo, extremamente rentável. Nós estamos discutindo alternativas na questão do retorno do empréstimo simultâneo, do retorno da modalidade simultânea, até para atender aquelas necessidades de empréstimos rápidos, que você precisa pegar um empréstimo, pagar em 2, 3 meses, entendeu? Isso está mapeado, está discutido. Hoje, por exemplo, você consegue fazer isso, mas lá naquela modalidade antiga de empréstimo especial, porém lá tem as regras, que é apresentar as dívidas que serão pagas, aquele trem todo. Perfeito? Você consegue fazer isso lá hoje. Outra questão interessante, eu acho que a gente deveria levar para analisar, para discutir, eu entendo que a gente deveria, sim, a exemplo de outras entidades, a exemplo, inclusive, dos gestores de entidades abertas, a gente poderia tentar desenvolver, sim, um rol de treinamento, né, nesse sentido, de forma bem didática e também através do nosso portal, essas questões todas, a gente tentar desenvolver isso, que eu acredito que isso nos ajude até a fomentar também a questão do instituído, né? Acho a proposta muito boa, eu proponho que a gente leve e faça uma discussão nesse sentido. Ok? Oi. Emílio, tudo bem? Eu gostaria de fazer 2 perguntas, acho que uma é para você e acho que a outra é para o Vanderlei, até porque ele entrou aí na questão do empréstimo. Você falou que a CEMIG está em dia com o pagamento dos aluguéis, né? Eu queria parabenizar pelo balanço da Forluz, vocês enviaram aí tem um mês e pouco. Eu li ele com atenção, e lá no item de imóveis tem uma linha dos aluguéis que tem um valor entre parênteses, que ele está negativo, como se a minha interpretação foi que, para o edifício Aureliano Chaves, a CEMIG está em débito de 4.800.000. Se eu entendi correto, né? Havia os outros imóveis com os valores recebidos, mas no Aureliano Chaves tinha um valor negativo de 4.800.000. Então, eu só queria entender isso. A segunda pergunta era sobre o empréstimo. Foi até levantado aí que quem tem cotas pega menos e tal. Eu acho que, é opinião pessoal, né? Acho que até mais importante que o rendimento é a segurança desse retorno. E quando a CEMIG mudou há um ano atrás, tinha essa questão do cota, as pessoas podiam tirar 1% ou 2% e depois a CEMIG ficar, vamos dizer, sem garantia do recebimento, mas havia também um grupo de pessoas que não eram de longo prazo na CEMIG, pessoas que estavam entrando, ficavam 1 ano ou 2 e saíam, e que pegavam valores muito altos e que não tinham lastro para esses... A Forluz está a descoberto com empréstimos. Eu imagino até que de empregados de carreira, pode até haver alguém que tirou muito rapidamente, ela pode até ficar descoberto, mas não estou me referindo a empregados de carreira. A Forluz está a descoberto com empréstimos feitos com pessoas que não tinham laço
para cobrir? São as duas perguntas. Com relação ao esse valor lá no balanço, eu não tenho ele de cabeça aqui não, tá? Eu tenho que avaliar. Hoje a situação é que nós não temos empréstimo. Pode ser que tenha passado no ano de 2018 alguma questão que já foi regularizada, porque hoje nós não temos esse valor de inadimplência da patrocinadora com empréstimo não, tá? Mas eu vou avaliar e te dou um retorno. Tá? Pediu o Vanderlei para responder, porque participou dessa questão que você colocou. Só para efeito de anotar aqui, Camila, qual que é o nome dele? Nome dele você tem, Emílio? Nome e telefone, para a gente ver essa questão lá que ele falou do balanço? Roberto. Depois você pega o telefone com ele, Camila, para a gente depois levantar e mandar isso aí. Bom, Roberto, com relação à questão de empréstimo, o que acontece é o seguinte. Desde do começo dessa carteira de empréstimo, existe um artigo lá no regulamento que fala que o seu saldo de contas, a sua reserva matemática, vamos dizer assim, para quem está assistindo, ela responde como garantia para saldamento do empréstimo. Então, vamos lá. Mas como que isso acontece? A legislação ela não permite que a Forluz, ainda que você esteja inadimplente, ela não permite que a Forluz vá lá no seu saldo de contas e busque esse dinheiro referente ao empréstimo. Ela não permite. Mas ela permite que no momento que você vá lá buscar o seu dinheiro, que a gente faça um acerto, um encontro de contas, e você pague o que você deve. Você, no caso, o participante, pague o que deve lá de empréstimo. Perfeito? Só que nós tínhamos um problema. O que nós estávamos percebendo? O perfil dos trabalhadores da CEMIG e das outras empresas, né, que são patrocinadoras do plano, o perfil estava mudando, de pessoas que ficam pouco tempo na empresa, constituem um saldo de empréstimo, um saldo de contas muito pequeno, e poderiam tomar empréstimo de um valor bem maior, desde que tivesse avalista. Perfeito? O que mudou nas regras? 2017 para cá. Primeiro, em 2014 para 2015, a gente altera a regra no que diz respeito às pessoas que exercem cargos comissionados, pessoas que têm mandatos. Por exemplo, eu sou empregado da CEMIG, mas eu tenho mandato na Forluz. Se eu quiser tomar empréstimo na Forluz, eu posso optar. Ou eu tomo com base no meu salário de empregado ou com base no meu salário de mandatário, de mandato. Porém, se eu tomo com base no meu salário de mandato, o meu empréstimo terá que ser quitado durante o período do mandato. Então, nós travamos isso justamente para impedir aquele risco das pessoas que têm mandato e poderiam pegar um volume maior do que vão constituir no próprio saldo, depois vão embora e a gente teria esse problema. Então, isso está travado desde 2015. E aí, quando foi agora em 2017, entrou em vigor em 2018, a regra é o seguinte: para você tomar empréstimo na Forluz, o máximo de limite que você consegue é 50% do seu saldo de contas ou da sua reserva matemática. Então, você há de convir comigo o seguinte: olha, nós temos um camarada aí que tem 3 anos de CEMIG, que o saldo de contas dele é baixo. Com 3 anos, o saldo é baixo. Ele consegue tomar empréstimo limitado a 50% do saldo dele. Então, hoje, esse risco ele é 100% controlado, nós não temos esse risco. A nossa inadimplência na carteira de empréstimo ela é mínima, ela é, assim, coisa muito pequena, sabe, bem abaixo de 1%. Então, a nossa carteira é segura, é sustentável. E eu costumo dizer, inclusive, que para mim, né, na minha forma de pensar, a carteira de empréstimo ela é mais garantida do que o título público. Sabe por quê? Porque nós, Forluz, temos o controle do desconto, né, do assistido. E se não for assistido, for ativo, eu tenho controle através da patrocinadora que ela faz desconto em conta. Em linhas gerais, a nossa inadimplência ocorre somente com os participantes ativos que se afastam por algum motivo, via de regra, questões de saúde, questões acidentárias ou de doença aí, enquanto estão trabalhando. Então é mínima. E ainda assim, um dia ele vai voltar, não vai? Um dia ele vai
buscar o saldo de contas dele, de qualquer forma, a gente consegue receber isso de todas as formas, ok? Ô, Roberto, o pessoal me deu a informação aqui que aquilo ali não é atraso de aluguel, não. Aquilo ali é o aluguel porque você provisiona mês a mês e recebe no outro. Então, é a diferença do valor no ano que foi provisionado e o valor que foi efetivamente pago, ok? Renato Guido, o que eu queria colocar, que foi exposto aqui pelo Vanderlei, que nós temos uma grande oportunidade, como administradora, de assumir as outras congêneres nossas do Estado, que são muito menores. A minha pergunta é o que a Forluz está fazendo na prática para a gente ser habilitado a fazer isto. Obrigado aí pela pergunta, Renato. Nós contratamos, ou estamos em fase de contratação, né? Na verdade, nós fizemos uma carta convite, né? De uma consultoria e convidamos consultoria de porte internacional, talvez aí convidamos 6 talvez as 10 maiores do mundo, para nos ajudar num diagnóstico interno onde estão as nossas forças e as nossas fraquezas diante destas oportunidades que nós estamos comentando. Se de fato isso é algo concreto, ou se vier a se tornar concreto a possibilidade de administrar outros planos, né? Quais são aquelas características que nós precisamos ter e aonde que nós estamos em cada uma delas, né? E o que nós precisamos fazer para poder estar pronto para este momento, né? Eu acho que é o primeiro passo, ou seja, nós estamos monitorando este movimento, ele é ainda inicial, né? Mas internamente nós estamos fazendo esse autodiagnóstico, né? Ou vamos começar agora esse autodiagnóstico, né? De tal forma que a gente conheça, então, aonde que a gente precisa evoluir para estar pronto e de fato, preparado para ser uma aglutinadora, vamos dizer assim, né? Renato, com relação a isso, o que acontece é o seguinte, o Gilberto já deu aqui o que nós temos de macro, né, nesse sentido, para a gente se habilitar nesse sentido. E, assim, eu tenho uma visão um pouco particular com relação a isso, sabe? Que é o seguinte, antes que as entidades administradoras de plano de previdência, as entidades fechadas, antes que ela entre para um campo da concorrência, concorram entre si, eu acredito que elas deveriam, essas que podem, vamos dizer, que estão debaixo do mesmo guarda-chuva, a exemplo aqui em Minas Gerais, todas as entidades que têm o governo como patrocinador, direto ou indiretamente, através das suas empresas, ou diretamente o próprio governo, que é o caso lá da Previcom, por exemplo, eu entendo que essas entidades deveriam sentar e conversar entre si. Por quê? Vamos lá. Qual que é o principal motivador que levaria um patrocinador a transferir o gerenciamento dos seus planos de previdência para outra entidade qualquer? A legislação fala que o motivador é o motivador financeiro. É onde ele obtém custos administrativos menores. Lógico que não é só isso, porque ele olha também a qualidade dessa administração, ele vai olhar a governança, o nível de maturidade dessa governança, né? Ele vai olhar tudo isso. Como a gente está num mercado onde, se você vai observar o custeio administrativo praticado por essas entidades fechadas, vinculadas ao Estado, eles não são muito diferentes.
Algumas são um pouco menores, outras um pouco maiores, mas não é nenhuma diferença gritante. Por não ser uma diferença gritante, eu entendo que nós temos duas coisas a fazer. Uma interna, é a gente melhorar internamente, é a gente melhorar administrativamente, a busca de redução de custo para chegar no custo ideal e eficiente, vamos dizer assim. E o outro, eu acho que passa, Gilberto, por uma discussão, inclusive com os pares, com os demais. Por quê? Porque você imagina o cenário que essas entidades começassem a disputar entre si. Se elas começassem a disputar o mercado entre si, né? Seria um caos, porque você não tem muito mais a oferecer. O que você tem a oferecer é um custo eficiente. Como o custo já é mais ou menos, vamos dizer, quase no mesmo nível entre todas as entidades, ficaria meio difícil. Então, eu acho que a gente teria, dentro dessa discussão, Gilberto, a gente também tentar promover uma discussão interna entre nós e traçar uma estratégia no sentido de tentar conversar, né, com essas entidades. Porque, na verdade, na minha forma de pensar, tá? Isso isso aqui não é opinião da Forluz, não. Isso é opinião do Vanderlei Toledo, militante e participante de plano de previdência. Na minha forma de pensar, a solução tem que sair das entidades para os patrocinadores, e não o contrário. A vanguarda tem que ser das entidades. As entidades que deveriam, no meu modo de pensar, deveriam se organizar e apresentar uma proposta no sentido de falar o seguinte: olha, a gente consegue ser uma super entidade. Você entendeu? Porque todos vão querer a sua reserva de mercado, né? Quem que gostaria de ser absorvido por outro? Ninguém. Isso é básico. Então, dentro dessa premissa, eu acho que a gente teria que tentar construir alguma coisa juntos, né? Uma proposta, porque aguardar a proposta vindo do patrocinador, a proposta vindo do Estado, ela pode não ser aquela que a gente espera. Então, de repente, no meu ponto de vista, a gente deveria antecipar e apresentar uma proposta de solução nesse sentido, onde a gente conseguisse desonerar um pouco mais os patrocinadores sob a ótica do custeio administrativo. Tem uma outra pergunta. Os nossos custos administrativos de capacitação e de gestão estão preparados ou estão aptos a desenvolver essa nova meta de assumir outras entidades? Sim. Eu até mostrei na apresentação, já existe uma tendência, eu diria até a realidade, tá? Vou até citar um exemplo. O sistema Eletrobras, ele, no ano passado, criou uma super entidade, vamos dizer assim, né? Que seria a unificação de 3 fundos de pensão lá do Nordeste, né? A FACERN, que é do Rio Grande do Norte, a FAELBA, que é da Bahia, e a FAPES, que é do Ceará. Então, é uma tendência de mercado, né? E essa unificação no sentido de reduzir os custos. O que a Forluz tem buscado, principalmente desde o ano passado, é uma qualificação dos seus colaboradores, dos seus funcionários, buscando uma ampliação de conhecimento, tanto em relação ao mercado previdenciário, vamos dizer assim, tradicional, né, que são esses planos que nós gerimos, quanto também em relação aos planos novos, aos planos vinculados aos familiares, né, aos dependentes, um conhecimento também em seguros, porque o Vanderlei até mencionou a questão da superagência, né, pode ser que tenha uma unificação do mercado no sentido de fiscalização de seguro de entidade aberta de previdência e de entidade fechada. Então, existe essa preocupação a nível de gestão da Forluz de qualificar essa equipe para enfrentar esse desafio. A gente costuma falar que, a nível de concorrência, né, não seriam somente essas entidades mineiras, né, e são 5 hoje entidades que administram planos de previdência vinculados às estatais. Seriam também em relação às entidades abertas, seriam em relação às instituições financeiras, né, as fintechs, as surtechs. Então, na verdade, tem um novo modelo aí de previdência surgindo que a Forluz precisa se preparar, né. O que a gente pode afirmar é que, a nível de custeio administrativo, isso já foi, né, nós já fizemos alguns trabalhos. A Forluz hoje é competitiva, né, em relação às entidades de Minas. Temos um custeio em relação a patrimônio menor, né, bem menor.
Em relação às abertas, né, às entidades abertas aos bancos e às seguradoras, o nosso custo também é bem menor, né? De fato, a nível de mercado, a Forluz tem uma reputação forte aí, né? O que nos possibilita essa disponibilidade em administrar outros planos, né? O grande ponto que eu acho, aí o Vanderlei até citou também na reunião, é essa questão da divisão do poder, né? Isso a gente precisa aprender aqui no grupo, né? A Forluz hoje ela só tem, né, a CEMIG e as suas empresas aí como administradoras, e toda a composição em todos os níveis, seja diretoria, seja em relação aos conselhos, ela é toda da CEMIG, né? E dos seus representantes, dos participantes também, né? Existem outras entidades de Minas, inclusive, que já conseguem dividir o poder, né? A Libertas é um caso, né? Você tem lá o representante da Copasa, você tem o representante da MGS, né, da Prodenge. Isso é um pouco diferente do modelo que a Forluz pratica. Isso é um ponto de melhoria, né, que nós precisamos implementar. Renato, só um complemento, especificamente na questão do custeio administrativo. Nós, por natureza, nunca estamos satisfeitos com o nosso custeio, não. O nosso desafio é sempre fazer com o menor valor possível, entregar mais e fazer com o menor valor possível. Mas é importante trazer um dado de comparação. Hoje mesmo a Previc publicou um estudo comparativo do custeio administrativo das entidades fechadas de previdência complementar. Inclusive uma matéria do Valor Econômico, quem teve a oportunidade de ler o Valor hoje encontrou essa matéria lá. Então, o dado global é que, para as entidades fechadas como um todo, o valor médio do custeio administrativo vis-à-vis ou relacionado pelo total de ativos administrados por aquela fundação, na média, para todas as entidades, esse valor é 0,82%. Então, a despesa administrativa dividido pelo total dos ativos administrados, 0,82%. Quando você compara apenas aquelas entidades chamadas do grupo das ESI, entidades sistematicamente importantes, o nome é um nome estranho, mas é assim que são classificadas as 17 maiores entidades do setor, a Forluz está nesse grupo, o custeio administrativo nessa mesma taxa ele é de 0,67%. Quando você compara agora num segmento mais específico ainda, que são aquelas que têm patrimônio superior a 15 bilhões, que é o nosso caso também, esse custeio é de 0,30%. O valor da Forluz em 2018 é 0,18%. Então, você pode comparar com o 0,30%, com o 0,62%, com o 0,82%. Isso não nos acomoda, tá? Isso eu queria dizer a você que nós temos um esforço, a gente discute esse tema permanentemente em diretoria, procurando as oportunidades de redução do custo administrativo. Mas que hoje ele tem essa relação com as demais entidades. Renato, assim, eu acho que quando a gente fala em questão de custo, é uma coisa muito interessante, né? Porque o Gilberto mencionou que quem paga quer pagar cada vez menos. Eu não tenho dúvida disso e acho que é um direito das pessoas e é um dever da gente, é um desafio para a gente. Se tem um assunto na Forluz que muitas das vezes, que eu discuto muito e defendo muito, e às vezes chego a ser até, vamos dizer assim, um pouco rigoroso com relação a isso, é justamente com relação aos custos. E quando eu falo em custo, a gente está falando em tudo. Na minha transparência, salvo engano, a penúltima delas, ou a última, não me lembro, eu deixei um item lá que falava assim que nós vamos precisar de todo mundo. Vai ter que ter esforço de todo mundo. Essa consultoria que vem agora, que o Gilberto mencionou anteriormente, ela sim vai poder chegar e falar para nós, vamos dizer assim, tecnicamente, com amparo técnico, né, se nós estamos igual, além ou aquém do mercado. Ela sim vai poder ela vai nos comparar com os fundos de pensão cujos patrocinadores operam no mesmo ramo de atividade que o nosso. Ela vai nos falar com toda certeza. Eu, particularmente, entendo que sempre há espaço para a gente tornar eficiente no que diz respeito à questão do custeio. Em todos os aspectos.
seja na questão de pessoal, seja na questão de serviços, seja na questão de material, em todos os aspectos. E outra coisa que eu acho, nós estamos num momento de Brasil em que todas as pessoas serão atingidas, porque é muito fácil eu falar daqui o seguinte: nossa, esse Brasil não funciona, a volatilidade dele é muito grande, não tem como confiar nesse Brasil, está vindo uma reforma que tira meu direito, essa coisa toda, mas eu vou te dizer o seguinte: olha, não dá para a gente aguardar tudo sob a decisão do Estado, sob a decisão dos governos. Nós vamos ter que tomar a nossa posição, ainda que tenhamos que cortar na própria pele. Se vem uma consultoria dessa e mostra que os honorários da diretoria da Forluz está acima do mercado, eu sou o primeiro, aliás, já fiz isso, com base no sentimento, já fiz isso com a patrocinadora. Eu sou o primeiro a pedir que, obviamente, me adeque ao mercado. Eu não quero ficar fora da questão de mercado. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Sabe? Não dá mais para a gente fazer aqueles discursos protecionistas que a gente, a vida inteira, tentou fazer. Sabe? Não dá mais. Ou nós sejamos mais justos em todas as discussões. E quando eu falo em todas, eu não estou falando só na questão do trato salarial, eu estou falando na questão do reconhecimento, seja no reconhecimento através de uma remuneração variável, temos que ser mais justos, seja no reconhecimento através de uma PLR ou de uma participação no resultado, como querem chamar. Então, eu acho que ou a gente encara essas questões de frente, ou nós não teremos espaço. Não tem espaço mais para discurso protecionista, não tem espaço mais para discurso corporativista, seja em qualquer instituição. Em qualquer instituição. Então, assim, esse é meu ponto de vista pessoal e, aliás, carrego como valor, haja visto que em todas as discussões que nós temos referente ao orçamento, são sempre essas questões que são por mim defendidas e colocadas, e acredito que depois dessa consultoria nós vamos poder falar, olha, nós estamos acima do mercado, abaixo do mercado, essa coisa toda, e se nós estamos, nós teremos que adequar. Porque lá fora tem uma sociedade que cobra. Lá fora tem 1,5% de participantes que todo mês a gente desconta custeio administrativo deles. Lá fora tem uma discussão muito forte de um patrocinador, embora exista um TAC, se esse patrocinador vai ou não continuar pagando custeio administrativo. Tem toda essa discussão. Então, enquanto é o patrocinador que paga 100% do meu custeio administrativo, eu não estou nem aí. Agora, a hora que eu começar a pagar, o que é que eu quero fazer? Eu quero justamente um custo menor, um custo mais eficiente. Para quê? Porque menos custo é mais dinheiro no meu saldo de conta para eu poder fazer o meu planejamento de aposentadoria no futuro. Então, gente, olha, nos preparemos para isso. Não é discurso de terra arrasada, é discurso de realidade. O mundo está assim. E nós, como vivemos nesse mundo, não estamos diferente deles. Se tiver que cortar na nossa pele, eu sou o primeiro a estar disposto a cortar. Por quê? Se eu não acreditasse nisso tudo, se eu não acreditasse em Previdência, se eu não acreditasse na CEMIG, eu daria tudo por acabado. Mas eu tenho 28 anos de CEMIG, assim como muitos aqui têm muito mais tempo que eu, e sabem a importância dessa empresa. Sabem a importância dessa empresa. E, consequentemente, a importância do nosso fundo de pensão, do nosso plano de previdência, lá do nosso CEMIG Saúde, do nosso seguro de vida, que mesmo depois de aposentado, a patrocinadora tem uma responsabilidade em relação a ele. E aí, eu acho que agora, e eu estou vendo aqui que tem alguns representantes de entidades sindicais aí, nós vamos precisar de todo mundo, inclusive das entidades sindicais. Ou a gente parte para uma discussão de uma forma mais ampla e coletiva, pessoal, ou então nós estamos fadados, lamentavelmente, talvez a médio, talvez a curto prazo, mas tenho certeza que não a longo prazo estaremos fadados ao insucesso. Ou nós mudamos essa realidade, pensemos diferente. Eu acho que a questão de ter uma diretoria nova, pessoas novas, né, um pouco mais oxigenadas, sem desrespeito aos que antecederam, reconhecendo totalmente o mérito que eles tiveram nesse processo. Não foi uma coisa construída a uma mão só, foram as várias mãos, né? Mas a chegada da diretoria nova acho que facilita esse ambiente fica mais propício para a gente começar a discutir de forma diferente, de forma mais progressista essa questão da Previdência Complementar. Uma última questão relativa à minha visão sobre a Forluz, que a Forluz é uma entidade, apesar de ter
uma patrocinadora pública, ela é uma empresa privada. Para mim, é uma empresa privada. E assim, ela deve ser gerida. Então, a gente ficar comparando com entidades do governo federal, essas coisas, eu não acho que é uma comparação ideal, porque o nosso perfil, a nossa necessidade de ser uma empresa sólida, bem administrada, pagando bem seus funcionários, exigindo produtividade, qualidade, é o papel de uma empresa privada. Então, essa é a minha visão e eu gostaria de ver a Forluz nesse caminho. E como você mesmo colocou, gente nova chegando agora, é oportuno, porque